só pra avisar, parece que uma TFR entra em vigor. Passem a informação a Southwest e aos demais às 6h30, pelos próximos 10 dias. Estamos parados, parada geral em solo. Tá bem, paralisação total de voos às 6h30. Por quanto tempo isso vai durar? Então o aeroporto está completamente fechado. Aparentemente, fomos informados há cerca de 30 minutos a 1 hora. Então, por 10 dias vocês não estão abertos? Bem, ficaremos cá, mas sem tráfego aéreo. Muito bem, Vetters. Notícias de última hora. Aqui é o Patrick da Vetted. Muito bem, vamos direto a isso, porque aparentemente no Texas, algo que não acontecia desde o 11 de setembro acabou de acontecer. Tudo bem? Eles fecharam o espaço aéreo em torno de El Paso, certo? Na fronteira entre o México e os Estados Unidos por 10 dias, não permitindo voos de qualquer tipo. E todo mundo está falando sobre isso e se perguntando o que diabos está acontecendo. E claro, há algumas conexões com OVNIs e conspirações, então vamos mergulhar nisso e descobrir exatamente o que está acontecendo. É o que a CNN está dizendo. Notícias de El Paso, Texas, onde, numa medida rara, o espaço aéreo foi agora fechado por 10 dias. A FAA está suspendendo todos os voos de e para o Aeroporto Internacional de El Paso, citando, e cito, razões especiais de segurança. É uma decisão que chocou até mesmo as tripulações de voo quando souberam. Então, El Paso vai ser fechado ao tráfego aéreo por razões de segurança. Mas sabe se há exceções? E quanto ao status? Essa é uma ótima pergunta. Não há exceções. É uma paralisação total. E é uma paralisação total. Nem mesmo o Medevac tem permissão para voar. E, de novo, isso não acontece desde o 11 de setembro, né? E aquilo foi uma catástrofe que atingiu, certo, a cidade de Nova York. E eu me lembro daquele dia. Eles pararam as aeronaves por todo o país, exceto pelo Air Force One, claro, e talvez algumas outras aeronaves. Mas isso é bastante interessante, não é? Sabe, porque existem algumas bases militares bem aqui por perto, mas até mesmo há operações militares que estão, tipo, completamente confusas sobre o que fazer. Sem evacuação médica, sabe? Se você quebrou o braço no deserto e eles deveriam vir te buscar ou quebrou o pescoço ou algo assim, você tá ferrado. Certo? Isso é interessante. E eles... Não houve nenhum aviso. É isso que torna a situação tão assustadora, não é? Não houve absolutamente nenhum aviso de que isso fosse acontecer. No entanto, existem algumas pistas sobre o que exatamente está se passando, mas é claro que há algumas, vocês sabem. Este, afinal, é um canal dedicado a OVNIs. Existem algumas conexões com OVNIs e nós vamos abordar isso em breve. Mas isso é também o que a Fox News está divulgando. A FAA está suspendendo todos os voos com destino à e partida de El Paso, Texas, por 10 dias, devido a razões de segurança especiais não especificadas. Eles alertam que pilotos que não cumprirem citação poderão ser interceptados, detidos e interrogados pela polícia. O aeroporto de El Paso confirmou a notícia em comunicado, dizendo: a FAA, com pouco aviso, emitiu uma restrição temporária de voo, interrompendo todos os voos de e para El Paso. As companhias aéreas comerciais que operam a partir de El Paso estão sendo informadas da restrição, que aparenta ter relação com a segurança. Southwest, United, American e Delta operam voos de lá. E a base do exército Fort Bliss está localizada bem ao lado. Certo. Então, agora que ouvimos todas as diferentes especulações sobre isso, certo? Vamos mergulhar no que algumas das possibilidades podem ser do que exatamente está acontecendo. Perguntei ao Grok no Twitter, que é uma IA, certo? Se você não está familiarizado com isso, e foi isso que ele disse. Poderiam ser operações de segurança na fronteira, direcionadas contra cartéis, ou ataques militares vinculados à postura anti-cartel de Trump. E, honestamente, essa é uma possibilidade bastante plausível, considerando que este artigo acabou de ser publicado. Os Estados Unidos pretendem começar a realizar ataques contra os narcoterroristas em terra, disse Trump. E, basicamente, o artigo continua a dizer que, sabe, eles tinham que cuidar daqueles barcos primeiro, e depois os atingiriam em terra, certo? Em solo americano, certo? Porque assim não teriam os barcos para voltar. Porque, essencialmente, eles pensaram, bem, se os atingirmos em terra, eles vão simplesmente voltar para os barcos. Então, eles atingiram os barcos primeiro e agora estão indo para a terra. E eu acho que esta é uma possibilidade muito forte, considerando onde isto está a acontecer. E farias isso sem aviso prévio para não dares ao inimigo, certo? O cartel, neste caso, qualquer tipo de, né? Arranque, né? Como se preparar. Então, sabe, você impõe esta restrição de voo de 10 dias. Ou melhor, uma restrição de voo, certo? Então, você simplesmente continua sua operação pelos próximos 10 dias, certo? Então, eu não sei. Isso é uma forte possibilidade, no entanto.
Número 2, fiscalização da imigração e deportações perto da fronteira, certo? Sobre este, não tenho tanta certeza. Quer dizer, claramente, com todas as coisas da ICE acontecendo, nos Estados Unidos, sabe? E isso poderia ser algo, mas isso é mais para o norte. Eu não sei, parece estranho de se fazer só naquela área específica para voos, certo? Por que fariam isso, certo? Poderiam reforçar a segurança da fronteira sem isso. Então, não sei se é totalmente isso. Número 3, testes militares e interferência de GPS na base de mísseis de White Sands. Isso mesmo, a base de mísseis de White Sands fica bem naquela área, certo? E eles fazem muitos testes por lá, então poderiam estar testando algo extraordinário ou apenas nossa própria tecnologia avançada, não é? E eles simplesmente dizem, bem, precisamos fechar este espaço aéreo para que possamos fazer alguns testes. Isso parece meio incomum fazer algo que não se faz desde o 11 de setembro, certo? Isto é sem precedentes, certo? O que está acontecendo. Então, eu não creio que eles estejam apenas conduzindo testes comuns. Agora, se eles estivessem realizando algum tipo de teste extraordinário, isso sim seria interessante. Mas eles não, sabe? Isolaram ou restringiram nada em relação a pessoas ou lugares, sabe? Não há toques de recolher em vigor. Não só estão a tentar manter as pessoas em casa, estão só a dizer nada no ar, certo? Então, talvez estejam a testar algo muito lá em cima, né? Não sei, mas acho que é uma possibilidade, os militares testando algo. Número 4, terrorismo ou ameaças de drones vindos do México. Agora, isso é interessante e acho que isso pode estar ligado à primeira opção. Os cartéis e tudo isso, certo? Há definitivamente uma forte possibilidade de que isso e aquilo estejam conectados de alguma forma, certo? Eu até poderia tender para isso, certo? Apenas como uma explicação prosaica não significa que não haja algo não prosaico ou anômalo acontecendo aqui, mas me faz pensar que é honestamente onde estamos, mas que fique claro, não que eu ache que algo esteja prestes a atingir a América ou os americanos, então não estou tentando, sabe, espalhar medo ou algo assim. Acho que estão apenas sendo proativos e fazem isso sem aviso e ocorre numa área vasta também, certo? Então, mas não é que eu acho que eles pensem que algo vai acontecer, então eles estão apenas esclarecendo as coisas e não permitindo nada, sabe? Desse tipo de coisa, né? Não acho que seja esse o caso. Mas acho que, no fim das contas, já que não temos nenhuma informação, quem sabe... Número 5, retaliação internacional. Por exemplo, Irã, Cuba e seus representantes. Então, isso é meio interessante. Mas se fosse esse o caso, este é um lugar interessante para fechar. Não sei o quão real isso seria, certo? Estamos preocupados com algo do Irã ou de Cuba, porque houve relatos de que estamos prestes a começar, você sabe, entre aspas, atacando o Irã, certo? Você sabe, não entrar numa guerra lá, não é? Mas eu não sei. Isso me parece um tanto incomum. Mas você nunca sabe, né? O que tivemos com o 11 de setembro, tudo remetia à Arábia Saudita e ao Oriente Médio, então sim, é uma possibilidade. Mas, novamente, sem nenhuma informação, é meio difícil dizer. Mas eu realmente acho que a explicação do cartel é onde estamos, ou pelo menos algo nessa linha. Agora vamos ao tópico mais divertido. Alienígenas ou atividade OVNI classificada. Certo? Então isso é bem interessante, não é? Poderiam ser alienígenas, coisas de OVNIs classificados? Possivelmente, mas você acabou de colocar isso no radar de todo mundo, não é? Então isso parece um tanto incomum. Isso geralmente deveria ser algo secreto de operações especiais que você não deixaria o mundo inteiro saber que está se envolvendo, não é mesmo? Se fosse coisa de OVNI. Porque tipicamente essas coisas acontecem e você só descobre anos depois, se for verdade, não é? Então, eu não sei o quão real isso é, mas é definitivamente algo que as pessoas estão falando, claro, né? Porque, novamente, é tão sem precedentes o que aconteceu. Então, vejam, me digam nos comentários o que vocês acham que exatamente está acontecendo. E isso envolve OVNIs, alienígenas, né? Há algumas conexões interessantes. Então, vamos a isso. Olha, este é um piloto que está perto da área, certo, do que está a acontecer. E esta é uma gravação com o controle de tráfego aéreo, o piloto a falar sobre, sabe, o encerramento. Southwest 849, vocês têm voo marcado para sair? Como? Southwest 849, vocês partem de novo hoje à noite ou esse é o último voo de chegada? Copiado? Não, só vamos para ao avisar, hotel. parece que uma TFR vai entrar em vigor. Apenas passem a informação para Southwest e para todos os outros. Às 6:30 da manhã, pelos próximos 10 dias, estamos parados. Todas as paradas em solo.
Certo. É paralisação às 6h30. Por quanto tempo? Então, o aeroporto está totalmente fechado? Pelo visto, acabamos de ser informados há uns 30 minutos a 1 hora. Então, por 10 dias, vocês não estão abertos. Olha, estaremos aqui, mas sem voo. Certo. Obrigado pelo aviso. Tráfego Southwest 29 Heavy é só um alerta de segurança. A TFR entra em vigor às 6h30, é tudo o que sabemos. Sim, ela entra em vigor às 6h30 até o dia 21 às 6h30. E vi muitos, sabe, comentários online de pilotos dizendo, não, isso é sem precedentes, é tão incomum, eu vou há, 30 anos, isso, aquilo. De novo, desde o 11 de setembro, nada assim aconteceu. E de novo, o 11 de setembro foi o país inteiro, mas isto é sem dúvida uma grande parte da fronteira com o Texas e o México, certo? Especificamente na área de El Paso, e até houve algumas pessoas a publicar transmissões em direto, sabe, imagens em tempo real do aeroporto internacional de El Paso, e a sugerir que estão a ver uma espécie de luzes no céu, certo? Então isto podem ser OVNIs ou algo que eles estão a tentar, tipo, não queremos que ninguém veja isto, certo? Aqui está uma transmissão ao vivo, dá para ver. E aquelas luzes, eu verifiquei, são apenas torres de comunicação lá atrás. Não dá para ver, tipo, as montanhas pequenas onde elas estão. Quer dizer, se você já esteve por El Paso, eu sou texano, né? Eu conheço aquela área e é definitivamente montanhosa e acidentada. Não como as montanhas rochosas, mas aquelas são apenas torres de comunicação ali. Aquelas luzes não se movem, né? Eles nunca vão. É tipo as luzes de Marfa que acontecem por lá. Mas enfim, as pessoas estão especulando, claro, né? Quando algo assim acontece. E veja bem, para ser justo, quando você não oferece respostas e não dá explicações e faz algo tão, sabe, fora do normal, as pessoas vão acabar especulando sem ter nenhuma resposta, não é? Então, eu não os culpo. Mas, vejam só, há algumas conexões bem interessantes acontecendo, não é? Porque o relatório que acabou de ser divulgado, eu acho que realmente resume tudo. Agora, pode ser apenas algo para acalmar a todos, uma explicação para tranquilizar a todos, ou pode ser a verdadeira explicação, já que este relatório acabou de ser lançado. Certo, então um repórter da CNN chamado Pete Munchan, acho que é o nome dele, não tenho certeza de como se pronuncia, escreveu no Twitter: urgente, uma fonte informada pela FAA me diz que a proibição de voos em El Paso foi motivada por operações militares da base aérea do exército Biggs em Fort Bliss. A FAA agiu depois que o Departamento de Defesa não pôde garantir a segurança de voos civis, certo? Então, como podem ver na imagem, vocês têm Biggs bem acima do Aeroporto Internacional de El Paso, muito, muito perto, certo? Então, isso é interessante, certo? Agora, é exatamente isso que está acontecendo? Certo? É uma fonte, é isso, não sabemos. Talvez eles estejam dizendo, olha, não podemos ter aviões decolando, aviões civis decolando, enquanto estamos tentando realizar coisas e algo pode acontecer, certo? Então, o que exatamente eles estão testando? De novo, isso me faz pensar que volta à questão do cartel, certo? De muitas maneiras. Bem, eu acho que poderiam ser OVNIs, não sei, certo? Este é um canal de OVNIs, então podemos aceitar essa alegação em particular, mas eu acho que tem a ver com cartéis e algo nessa linha. E são 10 dias, certo? Isso não é pouco tempo, não é uma tarde. Isso parece envolver várias operações, vários testes. Algo está acontecendo, claramente, certo? Algo muito proativo. Agora, eles chegam a mencionar Fort Bliss, não é? E há uma história interessante com OVNIs e Fort Bliss. Vamos ler sobre isso, certo? Então, perguntei ao Grok a mesma coisa, sabe? A inteligência artificial aqui, se me permitem, o que ele pensava sobre isso. Então, eu basicamente só o instruí com links de OVNIs de Fort Bliss, certo? E ele escreveu: Fort Bliss, uma grande instalação do exército do Zé Warren em El Paso, Texas, tem ligações ocasionais com discussões sobre OVNIs e ufologia, teorias da conspiração e avistamentos locais, principalmente através de alegações históricas, proximidade com outros locais ou atividade militar mal identificada. Então ele te dá um detalhe, certo? Então, diz assim: avistamentos comuns mal identificados. Muitos relatos de OVNIs perto de Fort Bliss revelaram ser treinamento militar de rotina. Em 2020, luzes misteriosas e orbes sobre El Paso foram confirmadas por Fort Bliss como sinalizadores de artilharia de exercícios nos campos de treinamento de Dona Ana. Claro, estou só a brincar. Isso acontece muito com os sinalizadores. Avistamentos semelhantes de sinalizadores foram desmascarados como exercícios de treinamento várias vezes. Sim, aí está, vê? Muita gente pensa que foi isso que as luzes de Fênix foram, sabe? Mas temos muitos testemunhos de testemunhas, então não sei. É isso mesmo que está acontecendo?
E depois, alguns casos de ufologia histórica. É interessante, o incidente OVNI de Coyame, de 74. Certo, pessoal? Frequentemente chamado de Roswell mexicano, um pequeno avião de El Paso teria alegadamente colidido em pleno ar com um OVNI em formato de disco e de alta velocidade perto de Coyame, em Chihuahua, México, bem próximo à fronteira. Então isso é bem perto de lá, não é? Soldados mexicanos teriam morrido misteriosamente no local. Possível possível contaminação. Ah, parece um incidente de Barrazênia. Equipes americanas de Fort Bliss teriam cruzado a fronteira via helicópteros, recuperaram o OVNI sob protocolos de biossegurança, destruíram a área com explosivos e transportaram a nave, possivelmente para a base aérea de Wright-Patterson ou para outro lugar. A história é contada por pesquisadores de OVNIs como Noé Torres e Rubem Uriarte em seu livro Roswell do México, que se baseia em relatos de testemunhas e comunicações interceptadas. Não é verificada oficialmente, mas persiste na tradição OVNI. Para ser sincero, eu não tinha ouvido toda essa parte da história, o que é bem interessante, não é? E há uma conexão direta com Fort Bliss. Não sei. De novo, por que você anunciaria um fechamento de 10 dias se, algo assim fosse acontecer? Isso parece incomum, certo? Não sei. Há também o caso de abdução de Gary Irwin, de 1959. O soldado do exército Gary Irwin, estacionado em Fort Bliss, certo, teria tido uma experiência bizarra enquanto voltava de uma licença em Utah. Ele viu um avião caindo, na verdade um OVNI, desmaiou e depois sofreu de amnésia com apagões tratados na enfermaria psiquiátrica de Fort Bliss. Alguns interpretam isso como um sequestro ou uma operação secreta. Essa eu não tinha ouvido, isso é bem interessante. Conexões de Roswell. Lá vamos nós. Algumas alegações marginais, certo, no livro The Day After Roswell, de Philip Corso, sugerem que os corpos e destroços de Roswell foram para Fort Bliss, incorretamente listado como quartel-general da 8ª Força Aérea do Exército, na verdade Fort Worth. Então isso é interessante. Eles estão dizendo que na verdade foi para Fort Bliss, não para Fort Worth. Relatórios oficiais ligam Roswell a balões do Projeto Mogul sem ligação comprovada a Fort Bliss. Claro, definitivamente não eram balões. Outros relatos menores incluem avistamentos como uma grande nave oval em 1966 perto das dunas de Fort Bliss ou um objeto luminoso perto da Lua em 1959 por um oficial da base. Certo, vejam, há algumas coisas acontecendo. Então, eu não sei, pessoal, o que achamos? Esses OVNIs, eles fecharam o espaço aéreo por 10 dias para testes de OVNIs ou alguma espécie de atividade OVNI. Ou vamos só especular aqui, vamos nos divertir um pouco, poderia ter sido um acidente. Poderia ter havido um acidente, certo? Mas aí quando eles, isolam a cidade e tudo mais, não sei, só o espaço aéreo, mas poderia ter havido um acidente e eles querem transportá-lo e tem que ter certeza de que ninguém veja essa coisa no céu. Certo? Não sei, pode ser possível, sabe? Eu sempre me pergunto, e os acidentes recentes de OVNIs, toda vez que você ouve falar de um acidente de OVNI, é 20 anos atrás, em 1974, sabe? É sempre de muito tempo atrás, nunca é algo que acabou de acontecer, não é? Você já reparou nisso? Isso é bem raro, não é? Ou quando as pessoas dizem, não, um OVNI moderno caiu, e depois elas falam 1996, Barrazênia, isso foi há 30 anos. Então, eu não sei, será que esse é o protocolo que eles usariam? Muito interessante, mas na minha opinião eu realmente acredito que é apenas uma tentativa nossa de sermos proativos contra os cartéis e coisas do tipo. Havia um precedente para isso. E claramente a curta distância de Fort Bliss até o aeroporto internacional de El Paso sugere que em 10 dias muita coisa pode acontecer, não é? Então, muito interessante. De novo, me digam o que acham nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, Vetas. Lembrem-se, cada dia é um presente, pessoal. Viaja paz. Olá, Patrick. Isto não é bem uma pergunta. Isto é algo que aconteceu comigo e com um dos meus amigos quando estávamos no ensino fundamental. Era provavelmente 1988. E estávamos em Iowa, no meio do nada. Meu amigo Barry e toda a sua família estavam lá. Eu estava lá com a minha irmã. E nós vimos algo voando que não fazia barulho nenhum. E ele basicamente voou por cima de nós e foi para um pasto onde tinha aparecia uma das luzes. Não postos de luz, mas os postos de eletricidade que transportam os cabos. Estávamos todos a olhar para ela e tinha uma luz no topo. A nave voou por cima dela.
e de repente parecia que estava de alguma forma sugando eletricidade dele ou algo do tipo, como se um feixe de luz intenso e completo tivesse subido para dentro da nave e então a luz se apagou. Toda a eletricidade daquela área, né, porque conseguíamos ver a alguma distância. Parecia que toda a eletricidade tinha sido cortada ali, como se um transformador tivesse explodido, e então a aeronave voltou a passar por cima de nós sem fazer qualquer ruído. E nós realmente não falamos sobre isso ou algo assim, porque, eu não sei, naquela época não era algo que era mais como para histórias de terror, certo? Eu me afastei depois de 2 anos de pesquisa aprofundada sobre isso, pensando que era provavelmente um experimento do governo. Isso foi em 88. Talvez tenha sido em 87. Mas eu não me lembro exatamente. Eu saí de lá pensando num experimento militar. Barry e a família dele saíram de lá pensando que era tipo uma nave alienígena. Eu não poderia dizer isso. Tudo o que sei é que voou por cima de nós, encobrindo as estrelas. E não era uma nave grande. Tinha talvez uns 40 ou 50 pés de comprimento, porque quando passou por cima de nós foi muito rápido e sem som. Nós conseguíamos ver isso. As estrelas sendo encobertas enquanto passava sobre nós. Não fez nenhum tipo de movimento muito rápido. Estava se movendo bem devagar, então, certo. Bem, essa foi a minha história. Meu nome é Avery. Tenha uma excelente noite. Até mais.